Vamos de 8 em ponto agora aqui no SC no Ar. O assunto de hoje é a reforma do ensino médio, que foi cercada de muita polêmica em todo o país, não é? A lei que institui a reforma foi sancionada ontem pelo presidente da República, Michel Temer. E o que muda em Santa Catarina? É sobre esse assunto que eu converso agora com o Eduardo Deschamps, que é o secretário estadual de Educação e é nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Obrigado. Secretário, só para explicar para quem está em casa, né? Qual é a essência da reforma, o que muda no ensino médio? Olha, ela tem 4 grandes pilares, né? O primeiro deles é a flexibilização, que é a história do aluno poder escolher qual é o itinerário formativo que ele quer fazer, o que ele vai aprofundar no estudo dele no ensino médio. Isso deve demorar um pouquinho para chegar, deve chegar só a partir de 2019, porque tem que aprovar a Base Nacional Comum Curricular antes. Você tem uma articulação com a educação profissional, para que o estudante possa já ter mais acesso à educação profissional ainda no ensino médio. Você tem a educação integral, que é trabalhar as competências do século XXI, e você tem a educação em tempo integral, que aí já é ampliação da carga horária. Os 3 últimos a gente já vem fazendo um trabalho. Esse ano a gente está mudando o ensino médio integrado à educação profissional em 4 escolas, testando um novo modelo, inclusive vai ser testado no Senai também. E a educação integral e a educação em tempo integral é o nosso projeto agora de tempo integral com as 16 escolas que começaram esse ano. Secretário, o senhor acabou de falar que a reforma depende da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que é um conjunto de currículos que vai valer para o país inteiro, não é? Isso. Como é que está essa discussão para quando se imagina que a Base Nacional esteja aprovada? Bom, lá no Conselho Nacional de Educação, na nossa expectativa, e ontem o ministro e a própria secretária executiva Maria Helena colocaram, deve chegar agora em março. Provavelmente dia 14 ou 15 de março a base chega ao Conselho Nacional de Educação. Chega a parte da educação infantil e do ensino fundamental, e nós já vamos começar a discussão desse processo. Até maio, junho, talvez julho, deve chegar a parte do ensino médio da Base Nacional Comum Curricular para o Conselho Nacional de Educação. A expectativa dentro do Conselho é que a gente já no segundo semestre possa aprovar a base, e a partir daí ela chega aos estados para que conselhos estaduais e as secretarias estaduais de educação, bem como as escolas da rede privada, possam fazer as adaptações de currículo. Ou seja, por enquanto então ainda é um pouco prematuro a gente dizer como Santa Catarina vai usar de maneira plena essas alterações da nova reforma do ensino médio. Ainda tem que ser discutido um pouco mais esse assunto, não é? Principalmente a gente depende muito de como vai vir a base, né? Já há um documento prévio, preliminar, a expectativa é que a gente faça pequenas adaptações na nossa proposta curricular a isso, mas a partir daí é que a gente consegue efetivamente organizar a forma como vai ser ofertado esse novo ensino médio com a flexibilização. Secretário, como é que fica a situação daquelas disciplinas em que havia muita polêmica, né? Que a ideia inicial do governo era até tirar a obrigatoriedade, que é o caso de inglês, de artes, educação física, filosofia, sociologia. Como é que fica a questão dessas disciplinas agora na lei sancionada? Olha, o conteúdo delas continua garantido à oferta, né? Isso voltou agora com a aprovação dos senadores e dos deputados no Congresso Nacional, por conta exatamente da demanda da sociedade. E você vai ter a parte comum, que vai estar na base, ou seja, aquilo que todos os estudantes vão saber de filosofia, artes, educação física, mais atividade, né? E a parte de sociologia. E depois o aluno que quiser aprofundar conhecimentos nessas áreas vai seguir pela ênfase que ele entender. Então, artes, por exemplo, vai estar na ênfase de linguagens, a parte de filosofia e sociologia na parte de ciências humanas. E educação física, a tendência, eu acredito inclusive aqui no estado de Santa Catarina, é que você tenha essa atividade ao longo dos 3 anos, independente da ênfase que o aluno vai escolher, até porque é importante essa formação, né, do ponto de vista de educação física em si, de cuidado com o corpo, de saúde, é muito importante para todos os estudantes. Tem disciplina que permanece obrigatória. Português, matemática, por exemplo, seguem obrigatórias nos 3 anos do ensino médio, não é? O interessante, Rodrigo, é que português e matemática na lei anterior não eram obrigatórios. Você tinha elas obrigatórias apenas através das diretrizes curriculares nacionais, que é um documento, inclusive, que o Conselho Nacional de Educação vai revisar a partir agora da definição da lei. E não eram obrigatórias por lei. E você tinha filosofia, arte, sociologia e educação física obrigatórias por lei. Agora ficou mais equilibrado. Você tem português e matemática obrigatórios por lei, inglês passa a ser a língua obrigatória a partir do 6º ano, ou seja, do Fundamental 2, e o conteúdo de filosofia, sociologia, educação física e artes continua garantido para todos os estudantes. Secretário, a reforma, ela também está bastante alicerçada no ensino integral, não é? E o censo escolar de 2016 apontou uma redução de 46% no número de alunos exatamente nessa modalidade de ensino, que também é uma das estratégias principais do Plano Nacional de Educação, não é? O que se explica isso? Qual é a razão dessa redução tão grande, tão significativa? Aqui em Santa Catarina, a gente sempre trabalhou com uma certa dificuldade na implementação da extensão de jornada por conta de questões culturais, né? O estudante do ensino médio, muitas vezes, ele é muito demandado para o trabalho.
Então ele acaba não querendo ficar na escola em tempo integral. A gente tem experiências muito bem sucedidas, as escolas que funcionam em tempo integral, que têm as matrículas em tempo integral, aumentam a qualidade, ou seja, o resultado do estudante e reduzem a evasão. Entretanto, o problema é você atrair o estudante para essa modalidade. Por isso que a gente está fazendo com cuidado, com calma, ampliando essa carga horária para criar essa cultura, e não só no ensino médio, a gente também está ampliando a carga horária das escolas de ensino fundamental, que o estudante que vier do ensino fundamental já com a cultura do tempo integral, ele acaba se incorporando em relação ao tempo integral do ensino médio também. É um trabalho para ser feito não só de mudança curricular, mas também de mudança da postura da sociedade como um todo em relação à aceitação de que o estudante, até os 17 anos, o ideal é que ele esteja na escola e não necessariamente trabalhando. Mas para além disso, Rodrigo, na reforma do ensino médio, a gente trabalha não com o conceito de escola em tempo integral, e sim de educação em tempo integral. Então ele pode ter uma série de atividades na escola, como ele vai poder validar outras atividades que ele tenha, inclusive no ambiente empresarial, por exemplo, onde ele pode atuar como menor aprendiz e, se tiver casado com as competências que ele deve desenvolver, vai ser validado para fins de currículo e de carga horária também. Tá certo. Secretário de Educação de Santa Catarina, Eduardo Deschamps, muito obrigado pela participação. Vamos continuar acompanhando esse processo da implantação da reforma. Tá, obrigado. Muito obrigado também. Um grande abraço a você, Rafael. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando um pouquinho da reforma do ensino médio que está sendo debatida, discutida e agora vai ser implementada em todo o país. Santa Catarina não vai ser exceção. O SC Noir segue com muitas outras informações só para você.